Bola toda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Olá, eu sou Criseide Freire e vou fazer minha autodescrição. Me considero da ancestralidade negra indígena, tenho cabelos castanhos escuro, encaracolado na altura do pescoço, com umas mechas brancas, uso um óculos meio transparente, eu estou com um leve batom vermelho, com uma roupa vinho, com um colar branco e ao fundo eu tenho uma parede branca. Eu estou aqui com um trabalho cujo título é Confabulatório, Docência, Maternidade, Parentalidade e Deficiência, junto com a professora doutora Juliana Salvadori, que é uma das minhas orientadoras, e a participante desse confabulatório, Marta Benavides. Eu sou a professora Juliana Salvadori, mas não sou só a professora Juliana Salvadori, né? Eu também sou colega de Criseide, nós somos do mesmo departamento, né? Fomos do mesmo departamento, que é o Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia, em Jacobina. Agora nós estamos indo para departamentos diferentes. E não só sou colega de Criseide, como sou amiga. E a gente se encontrou na maternidade atípica, né? Que um dia a gente chamou de atípica e descobrimos que é uma maternidade de filhos com deficiência, filhos com autismo. Inclusive foi um encontro muito interessante, que foi um encontro de rua, na rua, o nosso primeiro encontro. E aí nós fomos nos encontrando nas reuniões, nos currículos, nas ações de ensino, pesquisa e extensão. E surgiu nas nossas conversas sobre os enfrentamentos na escola, nas nossas conversas sobre a formação de professores, que é onde atuamos, e foi surgindo este trabalho que daí ele se oficializou, digamos assim, né? Ele se formalizou como uma proposta de uma tese de doutorado, né? Então, é isso, né, Cris? Acho que para início de conversa é isso aí. Exatamente. E assim, essa proposta de doutorado, a gente está ainda hoje intitulando como Professoralidades Universitárias Atravessadas pela Parentalidade de Filhos e Filhas com Deficiências, Narrativas, Rasuras e Fabulações. Eu faço parte do programa de Crítica Cultural da Universidade, que acontece no Campus 2 Alagoinhas, e quem me orienta pelo programa é a professora Anória de Jesus Oliveira, e junto com a minha amiga, colega Juliana, né? E como ela mesma disse, é o encontro para além da educação da sala de aula, é o encontro mesmo nesse movimento do maternar. E nesse trabalho, a gente traz outros colegas que se encontram nessa mesma situação, que são professores, formadores da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, e que são pais e mães de pessoas com deficiência. Né? E dentro das discussões que a gente... E alguns, né, Cris, só para complementar, alguns não são apenas pais ou mães de estudantes com deficiência, mas são pessoas com deficiência, né? Como é o meu caso, eu sou uma mulher autista, não sabia. Meu filho mais novo foi identificado como autista, mas velho como TDAH, e eu fui identificada tardiamente, que é uma situação muito comum entre mulheres, né? Como uma mulher autista a partir dos 45 anos. Então, muitos de nós que somos pais de filhos com deficiência, né? A gente toma autismo pela Berenice Piana como pessoa com deficiência, considerando a concepção, né, do modelo social pela crítica feminista do conceito de deficiência. Para nós é uma categoria política, né? Ela não é biomédica. Então, pessoas autistas são pessoas com deficiência. Então, só para a gente... que este foi um tema espinhoso ali entre nós, né? Logo no início da pesquisa, essa deficiência ela foi muito interditada. E aí a gente teve que achar modos de dizer até que conseguimos legitimar dizer isso, né, Cris? Com os colegas que toparam o confabulatório, que é o grande foco dessa discussão aqui. Exatamente. Aí, nesse confabulatório, a gente conseguiu reunir alguns professores, né, para poder pensar outras formas de docência, né, para entender que o processo do professorado, da formação, ele se dá no movimento, né, e a gente constitui-se o tempo todo na ideia de ser professor, mas, na verdade, nós estamos sendo professor a cada movimento. E, nessa perspectiva, a gente levanta o questionamento de ser professor, de estar sendo professor no movimento da maternagem, no movimento da parentalidade, né, desse grupo que não é atípico, mas é um grupo marcado pela deficiência, marcado pela diferença, e que deve ser contado, deve ser percebido dentro dos espaços da universidade, para que a gente possa, através desse movimento, pensar outras formas de estar em sala, outras formas de pesquisa, outros movimentos da própria formação, e repensar o lugar de pai e de mãe, né, dessa maternidade, também dentro da universidade. Né? Pensar isso, na perspectiva do que Deleuze coloca, como um acontecimento, né? Pensar isso como uma potência, pensar como uma dobra. E é por isso que a gente traz a ideia do confabular, o fabular da fabulação, de um devir, de uma proposição, de um acontecimento que não está posto, mas pode ser previsto, pode ser revisto. Né? E o com, na ideia de não estar só. Né? Assim como eu estou com Juliana desde antes, dentro da universidade, como colega de trabalho, como companheira, como vivendo os dissabores e os sabores da maternidade e dessa característica de sermos ela, além de ser uma pessoa no espectro, eu também sendo mãe de uma criança com TEA e suspeita de uma outra criança com TDAH, a gente vive em deslocamentos, em desterritorialidade o tempo todo. E isso é preciso ser discutido dentro da escola. E discutir na perspectiva de Silvia, né, Ju? Trazendo um outro elemento. Pensar aquilo que é colocado como pejorativo, como ruim, como deficiente, como muitas vezes nossos filhos são colocados, né? Sabe, na perspectiva da falta, o lugar da fofoca. Pensar esse confabulatório com todos esses professores, formadores, como um espaço de convivência, de relação, de troca e de busca de outras formas de agir e de prover práticas e currículos.
E assim, a gente traz nessa discussão a questão da professoralidade, né? Buscando nesse movimento de se tornar um outro, uma diferença de si. O que é que parte, o que é que movimenta essa professora, esse estado de latência o tempo todo, que provoca uma metamorfose, né? Uma metamorfose que se institui nesses vários estágios, de ser um professor lagarta, aquele que vem o tempo todo a buscar outros conhecimentos, para que dali eu possa transformar também a minha prática em função de um movimento inclusivo. Afinal, nós estamos aqui pensando essa docência, essa formação, né, numa amálgama, numa relação com a parentalidade. Uma parentalidade que se difere de outras, né, por conta dessa marca que a gente tem da deficiência, da diferença. Esse confabulatório, a gente instituiu ele como nômade, porque sendo a nossa universidade multicamp, ele acontece com professores de vários departamentos, né? E esses professores que aderiram, digamos assim, que aceitaram o nosso convite para participar dessa discussão, eles são pais e são mães, né? Esse convite foi feito mediante um survey, e a gente faz troca de mensagens, e-mails, e nesse percurso todo a gente institui o confabulatório, que são encontros que a gente tem mensalmente, né? De formas também assíncrona, porque a gente acaba contando as discussões que a gente faz via WhatsApp, em que a gente vai lá trocando, né, rasurando a nossa formação em função de uma outra forma de fabular. Esse foi um dos desafios, né, de produzir esse contradispositivo, né, para a pesquisa, né, Cris, que é, considerando essa multicampia da Universidade do Estado da Bahia, são 26 departamentos, se não me engano, 24 cidades, considerando que essa dificuldade de uma conexão, de uma convivência para além do virtual, como é que a gente toma essa perspectiva da fofoca como convivência, do gossip, lá que a Federici discute, dentro dessa perspectiva de conviver juntos. E aí, né, não podemos deixar de lado o que aprendemos na pandemia, que é da ordem da virtualidade. Então, o confabulatório é esse contradispositivo que acaba se distendendo, digamos assim, se encarnando, digamos assim, em várias formas, né? Então, ele está na conversa privada no WhatsApp, ele está na comunidade, ele está nas ligações, ele às vezes vai por e-mail, ele vai expandindo essas formas de como nos sentimos às vezes ele vai por conferência. Como é que a gente consegue conviver, né, dentro considerando essas distâncias, como é que a gente se aproxima, né? Então, a ideia do confabulatório, inclusive, para a gente fazer um deslocamento de algo que nos toma, né, que é a ordem da dor, do desabafo, para não ficar na ordem do desabafo, né, que é algo porque nos toma, sabemos das nossas dores, mas e como é que a gente, então, parte deste lugar para produzir outras narrativas, rasurar essa narrativa individual, né, para uma narrativa coletiva, e produzir outras potências mesmo dentro da formação de professores, onde a maioria de nós atuamos, e pensando que, inclusive, a Universidade da Bahia é a maior formadora de professores dentro do Estado, né? A maior parte dos professores que atuam na educação básica são provenientes do Estado da Bahia. Então, como é que a gente fabula, produz, na perspectiva da diferença mesmo, uma outra formação de professores, e como é que nos tornamos outras professoras formadoras nesse atravessamento, né? Exatamente. Então, foi um movimento. Então, como o Ju disse, né, a gente procura murmurar dentro desse movimento, no sentido de trazer essa discussão para um espaço maior, né? E como não é lamúria, é um murmúrio para discutir professoralidade, como tema, nós discutimos educação especial e inclusiva, nós trabalhamos com a discussão de formação. Então, todos esses elementos, eles se fizeram presente em cada encontro desse confabulatório, que é um trabalho coletivo e individual, porque eu falo de mim, do meu lugar de trabalho, do meu movimento de docência, mas isso diz respeito ao outro, né? No movimento que eu estou dentro das discussões educacional, eu estou dentro de uma educação multicamp, como essa universidade, e eu preciso pensar todos esses elementos numa perspectiva de uma política, né? E isso a gente também trouxe na nossa discussão, uma política de acessibilidade e inclusão, vendo como é que isso chega, como é que isso está sendo discutido dentro do nosso espaço e como é que eu, Juliana e os demais colegas, enquanto professores universitários, nessa relação, nesse atravessamento com a maternidade atravessada pela deficiência, pode contribuir de forma mais efetiva para que a gente torne práticas acessíveis, práticas inclusivas dentro do nosso espaço de trabalho. É isso. As histórias individuais, elas tornam-se coletivas para reinventar uma política de acessibilidade e inclusão, ainda em estágio de pulpa, nem que eu era, nem que eu é, nem que eu será, em movimento transitório. É isso, gente. Aqui nossas referências. Seu áudio está fechado, Ju. Não, falando como a gente diz na Bahia, né? E cheiro. Até mais. Um cheiro no coração, que é morado do amor.